Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo mais uma vez. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu quero de antemão já pedir para você mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com suas redes sociais e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho vontade de poder estar fazendo esses vídeos ao vivo, inclusive na nossa igreja, mas eu só vou fazer isso o dia que eu tiver mais de 1000 inscritos. Eu não tenho nem 200. Outra coisa é o like, porque toda vez que você assiste o vídeo, mas você não coloca o like, para o YouTube é como se você não tivesse assistido. Quando você assiste, coloca o seu like, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. Aquele vídeo, de alguma forma, você mostrou alguma atenção com ele. Então o YouTube vai melhorando o meu canal na plataforma dele. Então o que acontece? Ele vai começar a aparecer nas pesquisas. E eu preciso que você faça isso, porque o objetivo desse canal é somente um: semear a palavra de Deus. Quando você faz isso, você está ajudando o canal a crescer. Tá bom, meus queridos? Agora vamos para uma breve vinheta e logo em seguida vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Obrigado pela tua paciência e pela tua presença até aqui. Quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler apenas o verso 5. Livro de Apocalipse, Revelações, capítulo 21, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque as palavras são verdadeiras e fiéis. Queridos, nós estamos no final de mais um ano. Hoje estamos a 3 ou 4 dias, hoje é dia 28, 29, hoje é dia 29 de dezembro. Estamos a 2 dias para o final do ano de 2020. Um ano que foi muito difícil, foi um ano cheio de tribulações, tivemos problemas aí com essa pandemia que abrangeu praticamente o planeta inteiro. Mas se você olhar à sua volta, e você olhar para você, você está de pé, você está vendo a tua família ali reunida contigo nos determinados momentos, você está vendo a tua casa que em meio a toda a tribulação, em meio a todas as coisas que aconteceram, vocês continuam vivos, com saúde, mesmo que algum tenha passado por essa questão aí do coronavírus. Eu fui um deles que passei, na minha casa mais um se passou, que foi meu genro, mas nós estamos vivos. Então nós temos que entender que a esperança que nós temos no Senhor, ela tem que continuar. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos trouxe, e daqui para frente, para nós é uma novidade. Tudo que acontecer daqui para frente é uma novidade. Nós não temos domínio sobre o futuro, mas nós conhecemos aquele que determina o futuro na vida da gente. Nós conhecemos a Cristo Jesus. Então eu fico aqui com essa mensagem para vocês, de forma que você entenda que toda vez que um novo dia amanhece, há uma nova esperança brotando no coração de cada um de nós. A cada ano que vai se iniciar, nós temos uma nova esperança para que aquele ano seja melhor do que aquele que está terminando. Então é muito importante que você, que eu, que as nossas famílias entendam que Deus tem coisas novas para todos nós. Nós lemos aqui na palavra dele, ele é fiel para cumprir todas essas coisas. O problema é que muitas vezes não se cumpre na vida das pessoas, é por causa da nossa falta de fé. Nós privamos o agir de Deus na nossa vida quando nós não cremos que Ele pode fazer. Muitas vezes nós olhamos coisas que nós achamos impossíveis e nós entendemos que aquela coisa impossível é impossível para Deus também, mas não é. Para Deus não há nada impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra.
Então, queridos, creia que Deus há de fazer algo novo na sua vida neste próximo ano. E o título da nossa mensagem é justamente esse: Vivendo o Novo de Deus. O ano que vem, querido, que vai começar dentro de 3 dias, é uma nova história que vai começar. Pode até dizer assim, poxa, um dia após o outro é tudo igual. Não, não é não. Porque quando você passa por uma nova fase da sua vida, aquilo te traz uma esperança nova. Tudo que você vai fazer novo na sua vida, ele vai te trazer expectativas novas. Então não adianta, agora aquela pessoa que vive no vitimismo, vive na derrota e não aceita que ela pode ser vitoriosa, achando que tudo na vida dela vai dar errado, infelizmente uma pessoa dessa, uma passagem de um ano para o outro não faz muita diferença, porque a sua fé naquilo que pode acontecer vai ser a mesma. Ou seja, quase nenhuma ou nenhuma. E essa pessoa vai ficar naquela situação pensando, vai ser tudo igual. Que nada, o coronavírus está aí, as doenças estão aí, o desemprego está aí, as pessoas só veem o lado ruim das coisas. Quando nós avaliamos as coisas boas que aquilo podem trazer, mesmo que elas sejam coisas ruins, por exemplo, o coronavírus, essa Covid-19, foi uma coisa terrível nesse ano de 2020. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e você reflita comigo. Será que nós não aprendemos nada com ele? Será que ele só foi desgraça na vida da gente? Será que não teve coisas boas que nós podemos tirar desse período? Claro que teve. Nós mudamos alguns hábitos. Talvez o hábito do asseio, de estar sempre lavando as mãos, a preocupação da esterilização com álcool em gel, nós não tínhamos antes. Hoje já mudou. Eu vi uma reportagem que uma pessoa falou, ela trouxe essa informação e aquilo ali acabou virando uma reportagem. Ela falou que ela achou curioso que ela tinha alguém da casa dela que tinha problema com asma. E depois do coronavírus, ela não foi em médico, ela não mudou remédio, ela não tirou nenhum hábito do que ela tinha, porque ela permaneceu dentro de casa e a asma praticamente acabou. E aí fica aquela pergunta, poxa, mas como pode uma coisa dessa? Mudança de hábito. Quando você começou a usar máscara, você parou de receber uma carga de contaminação que você encontra fatalmente quando você anda na rua. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com asma, essa pessoa tem problema respiratório. E naturalmente, se passa um carro soltando aquele gás carbônico, aquilo ali a pessoa respira, vai fazer mal para ela. Porém, se ela estiver usando uma máscara, a carga vai ser menor. E aquilo para uma pessoa que já tem uma contaminação, vai ser melhor. Então, houve alguns tipos de mudanças de hábito na vida dos nossos irmãos brasileiros, vamos falar a nível de Brasil, que realmente trouxe alguma melhora em algumas coisas. Tem um pastor do nosso ministério que ele tinha um problema com sinusite, e ele falou que depois do problema que teve aí, daí ele até teve o coronavírus, como eu também tive, a sinusite subiu. Ou seja, talvez aquilo que ele precisou usar, que ele está usando, máscara, as precauções sanitárias, está de alguma forma trazendo um bem-estar para ele, e aquilo ali está eliminando aquele problema da sinusite, da coriza. Então, queridos, tudo que é novo, nós precisamos tirar, mesmo que ele não seja tão bom, nós precisamos tirar bom proveito daquilo. Nós temos que tirar as coisas boas, mesmo nos momentos difíceis. A minha palavra de hoje é justamente essa. O ano vai começar. Não carregue para o ano que vem as cargas ruins que você teve no ano que está terminando, mas carregue para o ano novo os bons exemplos que você teve, o aprendizado novo, as questões novas que você começou a viver, a questão das recomendações sanitárias, a questão de você viver procurando aquele afastamento para que você não veja em cima das pessoas, nem as pessoas em cima de você. E isso é bíblico.
Nós olhamos lá, quando nós olhamos no livro, nos livros do Velho Testamento, quando o povo de Israel foi para o deserto, houve uma série de recomendações da parte de Deus, que Deus não disse qual era o motivo daquilo ali, mas Ele sabia qual era o motivo. Ele fala sobre as pessoas quando sentisse algum tipo de mal, uma tosse, vou usar minhas palavras, uma tosse, uma gripe, como a gente diz, essas pessoas deveriam ser isoladas. E hoje, com a questão dessa epidemia, dessa pandemia, qual é a primeira coisa? É o isolamento. É a pessoa, que nem eles falam quando tem uma passagem na Bíblia, eu não sei exatamente onde ela está, eu sei que é lá para o lado do livro de Levíticos, Deuteronômio, Números, quando a pessoa tossir, ela colocar a mão para proteger as pessoas à sua volta, para que aqueles vírus não venham em cima das pessoas. Quando nós usamos a máscara hoje, o que é? Nada mais do que isso. O que você não pode é colocar uma máscara, na hora de tossir, você tirar ela. Você tem que tossir dentro da máscara, depois você lava a máscara, descarta, pega uma nova, não sei. Mas essa é a recomendação que a própria palavra de Deus diz. Alimentação, hidratação, tudo isso faz parte. Agora eu não vim aqui para falar sobre questões de vírus, não vim falar sobre medicina, que eu não sou médico, eu não sou infectologista, não tenho muito conhecimento nessa área, só aquilo que eu leio. Eu vim para falar de algo que eu tenho um conhecimento melhor, que é da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para a tua vida no ano de 2020. Vamos esquecer as coisas ruins que aconteceram no ano de 2020. Vamos tratar de coisas boas. E vamos pegar essas coisas boas que nos aconteceram no ano de 2020 e vamos carregar para o ano de 2021. As coisas ruins nós vamos trazer apenas na lembrança, para que nós não venhamos repetir alguns erros que nós podemos ter cometido, que venham nos trazer algum tipo de prejuízo. E como primeiro tópico para nós, eu quero dizer para nós que a principal coisa que nós temos que pensar agora é vivendo uma nova vida. Pensa comigo, o ano de 2020 está terminando. Vamos dar início ao ano de 2021, dentro de alguns dias. Então vamos pensar que o ano de 2020 é a velha criatura, o ano de 2021 é a nova. Vamos pensar dessa maneira? Tem como você pensar isso comigo? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É esse novo que se fez que você vai viver a partir de agora, a partir de 2021. As coisas velhas vão ficar no passado, vão ficar na lembrança, claro, como eu sempre falo, usando os exemplos para que não venhamos cometer outros erros iguais e trazendo conosco as coisas boas que nós aprendemos para que possamos ter um ano melhor. É muito importante que a gente entenda isso. Uma das coisas que muitos devem ter feito nesse ano de 2020, eu fiz o ano inteiro. E eu quero dizer para vocês que agora chegou o ano da realização. Eu sonhei no ano de 2020. Sonhei com muitas coisas que eu desejo na minha vida. Muitas coisas que eu desejo para a minha família. Muitas coisas que eu desejo para os meus filhos. Muitas coisas que eu desejo para mim e para minha esposa. Muitas coisas que eu desejo para a minha cidade. Muitas coisas que eu desejo para o meu país. Eu sonhei com coisas melhores durante este ano de 2020. Agora chegou o ano da realização. Vamos buscar para que isso seja realizado. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Você sonhou com o que no ano de 2020? Você sonhou fazer uma faculdade? Você sonhou com um casamento, mas um casamento abençoado. Não é um casamento que você vai lá, conhece uma pessoa e vai morar junto. Não. Casamento abençoado, um casamento em que Deus colocou a mão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dessa pessoa que vai estar ao seu lado pelo resto da sua vida. Isso são situações que nós precisamos levar para o ano que vai entrando
e levar este sonho já buscando uma forma de realização. Quantas pessoas, por exemplo, não planejaram construir a sua casa no ano de 2020, mas com todas as situações que aconteceram, não foi possível. Então agora chegou a hora. As coisas velhas se passaram. Tudo há de se fazer novo. Tudo se fez novo. Deus prometeu para mim e para você. Isso que eu estou falando é palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, em quem você está? Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, o velho homem fica no passado, a velha criatura fica no passado. Hoje é uma nova vida, é uma nova história, é um novo tempo, é o tempo de restauração. Nós vamos viver agora o ano de 2021, o tempo do resgate. Nós vamos resgatar a nossa dignidade como cidadão. Nós vamos resgatar a nossa moral. Nós vamos resgatar as coisas boas que nós sonhávamos para o ano de 2020, mas que não foram possíveis. Isso sempre vai acontecer. Nem todos os nossos sonhos se realizarão durante o ano, mas nós não podemos deixar de sonhar por causa disso. Queridos, o seu dedinho machucou, certo? Inflamou, infeccionou. O que você faz? Você cuida dele ou corta ele fora? Você cuida, né? Então vamos cuidar da nossa vida, daquilo que nós buscamos e não alcançamos no ano passado. Não vamos deixar morrer. Vamos dar continuidade. Vamos seguir em frente. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Para viver o ano de Deus, necessitamos de mudança. Necessitamos de mudança. Livro de Marcos, capítulo 2, versos 21 e 22 diz: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aquilo que eu acabei de falar, deixa as coisas velhas para trás. Vamos trazer para o ano de 2021 os nossos sonhos renovados. Aqueles que não aconteceram, vamos renovar esse sonho na nossa vida. Mas não vamos começar a chorar por coisas perdidas, sabe? Coisas velhas que estão na nossa vida. Eu vou até mais longe um pouquinho. Tem coisas na nossa vida que se tornam demônios territoriais. É uma maneira que eu estou ilustrando. Não é demônio, não. Não estou dizendo para você que você está endemoniado porque você tem mania de guardar coisa velha em casa. Mas queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Para que serve aquele monte de roupa que você tem guardado no teu guarda-roupa, que você acha que você ainda vai usar? São roupas que você já usou, você foi em festa com ela. Hoje você tem que renovar essas coisas. Não fica guardando coisa tranqueirada dentro de casa. Sabe aquela coisa que nem eu estava vendo um pregador falando sobre isso, eu achei tão legal a maneira como ele fala. Você ganha um jogo de jantar e você continua usando aqueles pratinhos velhos, cheio de trinca, cheio de coisa lascada, sabe? Que já se torna até anti-higiênico, porque tem alguns que ele trinca, começa a acumular sujeira. Você ganha um jogo de talheres de prata e aí você usa aqueles talherzinhos comprados na loja de R$1,99, que você vai amassar uma batata e ele amassa junto. Eu não estou dizendo que você tem que usar talher de prata, mas se você tem uma taça que é a coisa mais linda. Você tem copos, sabe? Copos ali com vidros especiais, mas você prefere usar aquele copinho aquele copinho do requeijão. Misericórdia. Essas coisas têm que ser totalmente tiradas da sua vida. Ano novo, vida nova, renova. Você não vai gastar, você não precisa gastar dinheiro, sabe?
Eu não estou dizendo para você gastar dinheiro, para você se envolver em dívida, mas aquilo que você tem de bom na sua casa, aquilo que você tem de bom, sabe, aquele jogo de panela que você ganhou da tua tia num dia lá, num aniversário de casamento. Ah não, esse jogo é novinho, eu vou deixar para usar quando os outros acabar. Os outros estão tudo terminando e você não joga fora. Aquelas frigideiras sem cabo, aquelas panelas que os cabos estão tudo se soltando. Você é incapaz de pegar um parafuso para torcer, uma chave para torcer um parafuso daquele, e está usando aquele negócio, coisa velha, ocupando espaço na tua casa. Tira isso. Da mesma forma, você tem que tirar de dentro de você também as coisas velhas que não servem mais, maus pensamentos, pensamentos de derrota, pensamentos de ira, pensamentos de ódio das pessoas. Nós temos que viver amor, temos que viver o amor de Deus na nossa vida. Pensa nisso. Esse negócio de ficar acumulando coisa velha dentro de casa e dentro da gente, isso está errado. Isso só vai trazer, isso é que nem demônio na vida da pessoa, só incomoda, não ajuda em nada. Muito cuidado com as coisas que você acumula dentro da sua casa e dentro de você. Eu sou um cara que eu bato direto nisso dentro da minha casa. Eu vivo falando, a minha esposa às vezes tem essa mania de acumular coisa que não deve. Eu falo, para que você está guardando isso? Para que serve isso? Você quer uma palavra tremenda, fantástica? A minha mãe falava, minha saudosa mamãe. Tinha coisa que a gente falava para ela assim, poxa, isso aqui está tão bom ainda. Ela falou, para que serve? Ah, não sei, então não serve, joga fora. Para que eu vou ficar acumulando tranqueira dentro de casa? Então, a gente tem que aprender a limpar a nossa casa, a tirar esses demônios que vivem acumulando, sabe? Vive se amontoando dentro da nossa casa. Eu tenho um amigo que ele fez isso uma vez. É uma coisa meio louca que eu vou dizer aqui, mas esse cara fez. Só que o dele não foi por causa de situações de acumular nada em casa, não. Foi quando ele casou. Ele e a esposa, o primeiro ano de casado deles foi um ano muito difícil. Eles brigavam muito, eles se desentendiam muito, e um dia ele começou a orar a Deus procurando saber por que estava acontecendo aquilo. E ele entendeu da parte de Deus que tinham coisas dentro da casa dele que estavam atrapalhando a vida dele. E ele pensou, o que pode ser? Aí ele começou a orar, continuou orando, e Deus mostrou para ele que havia muita coisa que ele tinha ganho no casamento dele e alguns tempos depois, que de alguma forma estava atrapalhando a convivência dele. Você ouviu uma coisa dessa? Se você não for uma pessoa que entende o lado espiritual, talvez você vai achar que é loucura. Mas o que esse rapaz fez? Ele tinha uma caçamba na porta da casa dele, aquelas caçambas de reciclagem de material de construção, que era de um vizinho. Se não me engano foi isso. Ele pediu que ele queria jogar algumas coisas ali, mas não era nada de sujeira, lixo, não, era coisa. Aí o vizinho autorizou, falou, pode jogar. O que é? Ele falou, vou jogar uns pratos velhos, uns talheres velhos que eu tenho aqui. Ah, tudo bem, pode jogar. Diz que ele pegou tudo que ele ganhou no casamento dele, conversou com a mulher achou meio loucura, mas ela depois concordou com ele. Ele pegou tudo que ele havia ganho no casamento e jogado fora. Pode parecer loucura. Daquele dia para frente a vida deles começou a mudar, ficar diferente. Acabou aquelas brigas dentro de casa. Quando foi lá num belo dia, ele chegou na igreja, ele comprou algumas coisas porque precisava comprar, consagrou a Deus. E ele comprou algumas coisas para poder manter a casa dele, era só ele e a mulher. E aí ele foi para a igreja num determinado dia, o pastor do nada veio para ele com um jogo de pratos, talheres, falou, olha, eu queria presentear vocês, eu não dei nada no casamento de vocês, e eu queria presentear vocês com isso aqui. O pastor da igreja, eles oraram, consagraram, ungiram aquilo ali, junto com o pastor, levaram para casa. Lá no outro dia, uma outra pessoa veio com um conjunto lá de panos de prato, de panos de mesa, de guardanapinhos e aquele negócio todo, mesma coisa, deram de presente. Conclusão, no espaço de 15, 20 dias, eles recolocaram tudo que eles tinham dentro de casa sem gastar um centavo, e tudo coisas consagradas a Deus. E aquilo que estava antes na casa dele, que estava causando destruição no casamento dele, acabou sendo tirado. Talvez para você isso pode parecer loucura, mas não é não. O mundo espiritual, ele é, se você não souber lidar com ele,
ele é muito complicado. E essa pessoa fez isso. E talvez hoje nós vamos precisar fazer isso na nossa vida, tirando de nós as coisas do ano de 2020 que não servem, jogando numa lixeira mesmo, uma lixeira espiritual. Olha, abandona aquilo e seja verdadeiramente uma nova criatura nas mãos de Deus. E nós vamos seguir o ano de 2021, que será um ano de muita vitória. Para viver o ano de Deus, o novo de Deus, precisamos aproveitar as oportunidades. Lamentações 3, 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, queridos, para viver o novo de Deus, precisamos aproveitar as oportunidades. Não deixe escapar as oportunidades. Tem uma frase que diz que a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida, nunca mais você terá de volta. Então aproveite as oportunidades que Deus te prepara. Verifique se é realmente de Deus. Sabe como é que você sabe se as oportunidades são de Deus? Veja se ela está em concordância com a Bíblia Sagrada. Muitas vezes você vai receber uma proposta que parece uma grande oportunidade, só que você vai perceber também que aquela proposta vai te tirar dos caminhos do Senhor. Aquela proposta vai tirar a tua família dos caminhos do Senhor. Pensa numa pessoa que está trabalhando, está ganhando um salário razoável e orando por um salário melhor. Só que com esse salário que ele ganha, ele consegue manter a família dele, ele trabalha num horário que ele consegue estar em casa todas as noites para jantar com a família, ele consegue frequentar o culto da igreja onde ele congrega, e de repente um dia aparece uma oportunidade para ele trabalhar numa grande empresa, só que essa empresa ele vai trabalhar no horário das 10 da manhã até as 10 da noite, de segunda a segunda, vai ter uma folga na semana que não sabe quando, ele vai perder a comunhão com a família, ele vai perder a comunhão com os irmãos, ele vai perder tempos de lazer que é muito importante na vida de cada um de nós, aquele tempo que nós passamos junto com familiares, com amigos, com os irmãos. E essa pessoa acha que aquilo ali vem de Deus. Talvez seja o próprio inimigo tentando tirar você dos caminhos que você está. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Pode ser até que você não entenda bem essa palavra que eu estou te dizendo, acha assim, pô, esse cara está falando bobagem. Claro que se eu arrumar uma oportunidade melhor vai ser bom para mim, mas será que essa oportunidade vai ser boa mesmo? Tem pessoas que arrumam uma grande oportunidade e só lá na frente ela vai perceber que aquela oportunidade não era para ela, ou não era para ela ter aceito. Então nós precisamos entender, a cada manhã Deus nos dá a oportunidade de fazer melhor o que ontem não foi possível. Então pensa nisso aí, Deus nunca vai dar uma coisa para você que não seja bom. Então quando você receber alguma coisa, veja se aquilo vem de Deus realmente, analise o Espírito, analise a oportunidade, se realmente aquela oportunidade vem de Deus. Alguém pode dizer, pô, mas você está de maluquice, você está falando bobagem. Você está dizendo que uma pessoa às vezes vai ganhar uma... Quantas pessoas não tem que trabalham em serviço de turno, isso, aquilo? Eu sei que tem. Eu não estou dizendo que está errado. Mas pensa na vida dessa pessoa. Se ela foi trabalhar naquilo ali porque era a única oportunidade que ela teve, ou se ela já está no trabalho dela e ela está largando uma coisa certa por uma incerta. Tem tudo isso. Eu trabalhei minha vida inteira na construção civil e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas e fui até palestrante da ISO, da empresa onde eu trabalhava, pude ensinar algumas coisas para algumas pessoas e aprender também, porque você aprende muito, né? Eu me lembro de um rapaz que uma época estava doido para ir embora da empresa, dizendo para mim que um amigo tinha arrumado um trabalho para ele que seria melhor, o salário melhor, e ele queria ir embora. E eu perguntei para ele, você vai fazer o que lá? A mesma coisa que eu faço aqui. Falei, qual empresa? Empresa tal. Falei, tu acha que tu vai ganhar mais aonde? Se é o mesmo tipo de empresa, é uma empresa de capital privado, elas trabalham em cima de tabela de sindicato. Essa empresa vai te dar o que a mais? A não ser que você fosse para uma função diferente,
Você está aqui como um funcionário de uma área e você vai para lá como encarregado. Aí é diferente. E esse rapaz insistiu e eu acabei dispensando ele, mesmo tentando convencê-lo de não fazer. Algum tempo depois ele me encontrou e falou para mim a seguinte frase: se arrependimento matasse, eu tinha morrido. E eu devia ter te ouvido, eu não ouvi. Agora eu estou numa empresa que não dá o mínimo valor para quem eu sou, estou com pagamento atrasado, corro o risco de amanhã estar desempregado, porque ela nem tem tanto serviço assim, e eu poderia estar com você aí, trabalhando, sem ter feito a bobagem que eu fiz. Uma oportunidade que surgiu para ele, que ele achou que seria boa, mas ele não fez o quê? Ele não avaliou. As nossas oportunidades, Deus vai preparar, mas nós precisamos avaliar cada uma delas. Você, meu irmão, que é cristão, que é homem, mulher de Deus, ore ao Senhor, entregue nas mãos dele. Deus não vai dar algo na tua mão que não seja bom para você. Talvez você seja uma pessoa que insiste demais numa coisa e às vezes pela vontade permissiva do Senhor você até alcança, mas não era aquilo que Deus tinha para você. Pensa nisso porque é muito importante. E como conclusão, Jeremias 33:3 diz o seguinte: invoca-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quer ver o que vai acontecer com você no ano de 2021? Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, confia no Senhor. Lá no livro de Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Nós muitas vezes confiamos no Senhor da boca para fora, entregamos nas mãos deles algumas coisas, vamos na igreja, ajoelhamos, oramos, entregamos para Deus aquilo que nós necessitamos, só que daqui a pouco nós mesmos vamos lá e tentamos fazer do nosso jeito, e aí não conseguimos fazer, e aí achamos que Deus não é conosco. Uma coisa que eu quero deixar aqui para a gente refletir, que é uma coisa muito importante: o ano de 2021 está aí, você tem sonhos a realizar. Agora não fique esperando que os sonhos se realizem sozinhos. Sonho não se realiza sozinho. O sonho precisa de você e de outras peças para ser realizado. Então a primeira pessoa que tem que lutar pelos seus sonhos é você mesmo. Não adianta você esperar: ah não, porque o meu primo ganhou para vereador e eu estou esperando um emprego novo lá que ele vai me arrumar. Não vai nessa. Não, porque esse ano eu estou esperando aí no meu irmão, que o meu irmão ficou de me dar uma ajuda. Tudo bem, teu irmão ficou de te dar uma ajuda, amém, que ele ajude mesmo, mas faça a sua parte, vá à luta. Não fique esperando que as coisas aconteçam. Se você parar para ler o livro dos evangelhos, você vai ver que em muitos momentos ali Jesus curou pessoas, Jesus realizou situações, e em todas elas Jesus fala: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Nos momentos em que Jesus ressuscita pessoas, não foi pela fé daquele que estava morto, mas foi pela fé daquele que foi buscar por Jesus, porque acreditava que ele era capaz de mudar aquela história. Então o nosso Deus, o nosso Cristo, ele vai realizar coisas tremendas e maravilhosas na minha e na sua vida, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos crer que o ano que vai entrar será um ano de realizações, será um ano de resgate. Aquilo que foi perdido no ano de 2020, nós vamos ser restaurados no ano de 2021. Mas para isso precisa que eu e você façamos a nossa parte. Busque no Senhor, que nele diz aqui: clama a mim e responder-te-ei. Busca no Senhor, não busca no homem. Você vai buscar no homem aquilo que está dentro da lei, que é necessário. Se você tiver uma coisa para realizar, você precisar procurar por um advogado, procure. Com certeza Deus vai preparar o melhor advogado para você, mas ele é quem vai dar a sentença. Então aguarde no Senhor, espere no Senhor, confia no Senhor, estenda a tua vida assim para Ele. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu viver, está aqui aquele que precisa do Senhor. Nós precisamos dele. Nós não vamos conquistar nada sozinhos, nós vamos conquistar com a ajuda de Deus, com a mão de Deus
e com aqueles que Ele colocar ao meu e ao seu lado. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero estar orando por você nesse momento e depois estaremos fazendo nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço pelo ano de 2020, por este ano que, em meio a tantas lutas, Senhor, nós estamos aqui, de pé, firmados na rocha que é Jesus, buscando, através dos nossos sonhos, por coisas melhores no ano vindouro. Que a Tua graça e o Teu poder possam nos acompanhar, que possamos crescer, Senhor, na graça, no conhecimento, que haja prosperidade no meio do Teu povo, que haja um tempo novo, Senhor. Queremos usufruir do novo do Senhor, e para isso precisamos estar conectados contigo, Senhor, e é desta forma que nós queremos viver o ano que vai chegar. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem realizado no nosso meio, na nossa família, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe sua vida. Talvez essa seja a última mensagem deste ano, mas eu prometo que para o ano que vai chegar, nós vamos estar fazendo muitas mensagens da palavra do Senhor, muitas mensagens que com certeza irão trazer coisas novas na tua vida. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.